Olá, amados, graça e paz. Antes de você ouvir este vídeo, você clica lá e curte. Se não é inscrito, se inscreva no canal. E depois, você achando que vale a pena, compartilhe com alguém. E deixa eu te pedir outra coisa. Eu vou fazer a minha parte, de passar a palavra, de Deus me usar. E você pode fazer a sua. Porque você é o transporte para que a palavra vá além, através das redes sociais, não é verdade? E eu te agradeço desde já. Muito obrigada, em nome de Jesus. Eu sou a pastora Marisa. Bom, quero falar com vocês hoje em Atos, sobre Estevão. Você pode ler depois o capítulo 7, todo para você entender, né? Foram os primórdios da igreja, depois de que Cristo, né, morreu, ressuscitou e tudo mais. É um capítulo bem grandinho, não vou ler ele todo para você, tá? Mas vale a pena você ler para você entender o contexto todo. Mas eu vou pegar aqui o pedacinho final. Versículo 54. Os líderes judaicos ficaram ardendo em raiva com a acusação de Estevão e rangiam os dentes de fúria. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus. E Jesus em pé, à direita de Deus. Que coisa tremenda, meus irmãos. Então disse a eles: olhem, eu estou vendo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Mas todos se revoltaram contra ele, tamparam os ouvidos e, gritando bem alto, avançaram contra Estevão, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas tiraram os casacos e os puseram aos pés de um jovem chamado Saulo. O nosso Paulo aí, antes de se converter. Enquanto as pedras eram atiradas sobre Estevão, ele orava: Senhor Jesus, receba meu espírito. Depois caiu de joelhos e gritou: Senhor, não condene essa gente por causa deste pecado. E com isso ele morreu. Eu sinto vontade de chorar quando eu penso nessa cena. Quando eu penso em Estevão, meu filho que partiu, né? Eu coloquei o nome dele de Paulo Estevão, né? Misturei o Paulo e o Estevão. Ele estava ali falando e ele era cheio do Espírito Santo. E fizeram, né, uma intriga, uma fofoca para condená-lo. E Paulo consentiu na morte dele. E olha que coisa linda. Na hora da morte, sendo apedrejado, ensanguentado, cheio de dor, ele disse como Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. E no capítulo 7 você vai ver o discurso de Estevão, falando sobre toda a trajetória de Jesus. Tá? Quando, né, o sacerdote perguntou para ele: quais são as acusações que te fazem, Estevão? E ele começou a falar de toda a trajetória do povo de Deus, que eram escravos no Egito. E ali ele expõe tudo isso, sabe, sobre Moisés. Mas a resistência, né, com a igreja era grande. E Estevão foi um mártir. Ele foi corajoso. Ele enfrentou, ele deu a vida para que o evangelho, né, mais uma vez, ele pudesse crescer. Porque depois da vinda de Jesus, com a ressurreição e tudo mais, ainda assim, né, a confusão ficou na cabeça do povo. Porque é como hoje, nós ouvimos a verdade, nós temos a Bíblia, mas muitos fecham os ouvidos. E para nós entendermos, para nós sermos pessoas espirituais, para nós aceitarmos Jesus, para nós entendermos o tamanho desse amor, a grandiosidade da vida que Deus tem para nós. Não só aqui, tendo o Espírito Santo habitando em nós, mas pós-vida. Ela é imensa. Não dá para expressar em palavras. E a gente vê aqui a luta. E a luta continua. E hoje há quem não crê ainda. E Jesus está voltando. Eu sei que às vezes nós vemos muitas pessoas reclamando da religiosidade. E eu concordo. A religiosidade é algo muito grave.
a religiosidade faz com que as pessoas temam a Deus, um temor doentio, um temor que não é produtivo, um temor que não faz a pessoa crescer, que faz com que a pessoa desconheça o amor e a misericórdia de Deus e fica pegada ao temor às práticas religiosas, a padrões de comportamentos, como se fossem regras, como se fossem rituais. Exatamente. Também que a palavra me veio, o Espírito Santo me deu, obrigada. Rituais. E não vivem de verdade a espiritualidade que a palavra nos propõe, que Jesus nos disse. Ele disse, nós somos o templo do Espírito Santo. Sabe, domingo nós temos aí as celebrações litúrgicas, né? Das religiões, os cultos, mesmo os nossos, né, irmãos aí católicos e tudo mais. Mas e na segunda-feira quem nós somos? Na segunda-feira nós somos a igreja viva, andando pelas ruas, nós somos a igreja ambulante, nós somos a igreja que talvez nunca ninguém vai entrar. E quando sabem que nós somos cristãos, que nós vamos na igreja, que nos comportamos de maneira horrível, sabe? Que não é que sejamos perfeitos, nós escorregamos sim, daqui para ali. Mas o mais importante é que na maior parte do tempo nós estejamos nesse esforço, nesse processo de amar, de nos santificarmos. Isso é que faz toda a diferença. Mas muitos não. Acham que pelo fato de ir à igreja, de cumprirem, né, as observâncias litúrgicas, tô salvo, tô no céu. Isso aí é Jesus, isso é espiritualidade? Não, tá errado. O grande problema que tem matado as pessoas é a religiosidade. Essa disputa, eu que estou certo, é a minha interpretação bíblica, a interpretação, sabe? Não, meus amados, vai muito além, vai muito além. Naquilo que nós escandalizarmos os outros, a Bíblia fala, para. Eu costumo gravar vídeos na praia, porque eu também trabalho em outras plataformas, sabe? Mas eu, daqui para cima. Mas mesmo daqui para cima, a minha filha, graças a Deus, ela é muito, muito cheia do Espírito Santo, falou assim, não, mãe, nem daí para cima, sabe? Para uma pastora, não. Falei, eu sou mais, assim, irreverente do que a minha própria filha. Por isso que eu digo que às vezes ela é minha mãezinha também. Mas eu parei, o Espírito Santo me tocou. E realmente, né? Eu gosto de gravar por causa do mar, das ondas, fica bonito. Mas eu passei a jogar, me enrolar, né? Porque realmente naquilo que eu vou escandalizar o outro, que eu vou abalar a fé do outro que ainda tá preso a alguma coisa, que realmente, né, tá ligado naquilo ali, eu tenho que renunciar. E o que me custa essa renúncia? Nada! Jogar uma canga, um pano, uma camiseta, não me custa. Entendeu? Mas é só um pedacinho. Mas ainda assim, para algumas pessoas esse pedacinho vai fazer com que ela não ouça aquilo que Deus tem para ela através dos meus próprios lábios. E eu mesma vou impedir. Porque aquele que ama, ele renuncia. Eu vou renunciar por amor ao meu irmão. Aquele que a fé ainda está num degrau abaixo. Eu não tenho que me sentir superior, muito pelo contrário. Eu tenho que servir. E servir é esticar a mão para aquele que está num degrau abaixo e trazê-lo para mim. E para trazê-lo eu preciso renunciar. Há coisas que eu não condenaria, mas que eu entendo com a ajuda do Espírito Santo. E se eu não entendo, alguém do meu lado, né? Porque nós não caminhamos sozinhos. Nos ajuda. A minha filha tem mais facilidade em determinados pontos, né? Ela também estudou para ser pastora, ela também tem o Espírito Santo. E um ajudou o outro, e Jesus disse para nós não andarmos sozinhos, ele não andou sozinho, andar em unidade. Então aquilo que eu não estou vendo, o outro irmão me alertar, me falar, olha, e graças a Deus, nós somos mais do que mãe e filha, nós somos amigas, estamos irmanadas pelo amor de Deus, que nos ajuda. Nos ajudarmos para estarmos mais aptas a sermos canais de ajuda para o outro. Mas então, é lindíssimo esse discurso de Estevão. É maravilhoso. Olha, eles, né, fizeram as intrigas, fizeram tudo isso, e Estevão foi assassinado.
E esse mesmo Paulo depois se converteu, né? Ele era zeloso pela lei, ele não entendia, até que ele, indo a cavalo, na perseguição a cristãos, ele caiu do cavalo. E Deus cegou Paulo. Tirou a visão natural dele, física. Por 3 dias, ele ficou ali, né, sendo trabalhado até que aquele homem enviado por Deus, né, Ananias, foi lá e foi orar por ele, a fim de que ele recebesse o Espírito Santo, para que a mente dele se abrisse, para que a mente dele se tornasse espiritual e ele visse aquilo que ele não estava conseguindo ver. Porque Deus nos deu o Espírito Santo para que nós consigamos ir além. Nós vamos orar, como dizem Judas, que só tem um capítulo lá no Novo Testamento, Judas 1:20. Oremos no Espírito. Deixa eu achar aqui Judas, para ler para você, para a nossa própria edificação. O que é isso? Para que eu melhore, para que eu, o Espírito Santo que me conhece, muito, muito, infinitamente, incomparavelmente mais do que eu mesma, possa me enxergar aquilo que eu não estou enxergando e me fortalecer. Ele diz o seguinte: mas vocês, Judas, capítulo 1, verso 20, mas vocês, queridos amigos, devem edificar as suas vidas firmemente sobre o alicerce da santíssima fé que vocês têm e devem orar no poder e na força do Espírito Santo. O que é orar no poder, na força do Espírito Santo? É nesse dom, é nessa ferramenta que ele nos dá, nessa linguagem sobrenatural que nós não sabemos. Nós devemos pedir a Deus a interpretação, não é tradução, é diferente. Uma palavra pode trazer toda uma ideia, mas não é tradução ao pé da letra, tá? Entendam isso. E a primeira coisa... O cabelo tá em pé, né, gente? Tem jeito não, que tá ventando. Por mais que passa crema, passa óleos, vão ter que acostumar com a pastora o cabelo em pé. Agora eu vivo de diadema, de arquinho na cabeça pra segurar o cabelo. Que luta! Então, orar na força do Espírito Santo, porque ele é capaz, sabe, de nos mostrar aquilo que nós não estamos vendo. Só ele, porque ele nos conhece, porque ele é o próprio Deus morando em nós. Meus amados irmãos, sabe, pensa nisso comigo. Deus mora em mim, ele fez de mim a sua habitação. Que coisa tremenda! Zacarias fala que é só pelo Espírito, não é por força ou por violência, mas pelo Espírito. Eu orando. O que eu peço a Deus é que eu não deixe de orar, que eu não me esqueça de orar, que eu não perca o meu tempo, sabe? Eu estou andando pela rua, que eu esteja orando, como diz Paulo, ora o tempo todo. Ele me dá a interpretação? Me dá, mas não é sempre. Mas eu confio que é o meu Espírito. O Espírito de Deus está em mim, orando por mim, orando comigo. Às vezes eu estou orando uma oração, ai Deus, eu preciso pagar aquela conta, ah Deus, eu estou preocupada com a minha filha, ah Deus, eu estou preocupada com aquilo. E a língua ali, o Espírito está orando por coisas muito mais superiores. Coisas que não são passageiras, como essas que eu vou estar orando, mas que fazem parte da minha humanidade, que eu também vou orar, porque é necessário que eu ore. Eu sou humana, estou pisando aqui tô aqui ainda, minha carne está aqui. Mas o Espírito está à frente. Ele está orando por nós. Ele está nos elevando a um nível superior. E uma das piores coisas que Satanás fez foi trazer essa confusão sobre a igreja, sabe? Que isso não existe mais, que isso é coisa da Bíblia, isso é coisa de pentecostal. Mas desde que eu entenda a Bíblia pentecostal, Pentecoste, o Espírito Santo. E Atos fala, não saiam enquanto não forem revestidos. Sabe, quando eu fui batizada, foi uma loucura. Eu precisava dessa força. Eu estava trabalhando com uma libertação tremenda. E eu fui batizada, e eu não entendia. E orava dia e noite. Foi aquele fluir. Eu sei que tem pessoas que começam, né, com uma palavra, aquilo é estranho às nossas cordas vocais. Por quê?
Quando nós falamos, deixa eu te explicar, porque eu também sou professora de língua, e eu estudei isso na faculdade, então é para você entender melhor, tá? Nós falamos a língua portuguesa. Então, a língua portuguesa, ela faz caminhos, estradinhas no nosso órgão fonético aqui. Então, quando eu começo a falar em línguas, não é igual eu falar da, fa, me, mamãe. É diferente. Essas estradinhas vão ser modificadas, vai abrir outras estradas. Então, parece que você está engasgado, que está arranhando, que está pegando. É assim mesmo. É igual você aprender uma outra língua depois que você é adulto. Não tem aqueles caminhos, aquelas estradas da sua língua nativa. Então, vai acontecer isso. E à medida que você for orando, você vai crescendo, porque ele vai te limpando, ele vai te edificando, você vai crescendo. Mas isso tudo, Satanás armou um plano, né? E jogou isso na igreja. Então, muitas igrejas falam que não, até proíbem. Claro que tem as regras, né? A Bíblia ensina, né? Lá em Coríntios nos ensina, porque primeiramente é para minha edificação, para minha limpeza, para profecia, para edificação da igreja, para intercessão. E é uma dádiva, é uma coisa maravilhosa. Eu oro, sabe? Eu oro para cura muitas vezes. Eu peço licença, meu irmão, e digo, eu vou orar. Talvez eu não tenha interpretação, mas eu posso orar para você, sim. Eu peço. Você me dá licença de eu orar, sim? Porque eu não sei como orar para você. Se me der permissão, eu vou orar. E isso já aconteceu. E as pessoas ficaram livres de serem operadas, foram curadas. Eu tenho testemunhos disso, sabe? Testemunhos maravilhosos. Porque Deus nos usa. Não porque sejamos melhores do que ninguém. Ele tem isso para todo mundo, ele tem para mim, ele tem para você. Mas nós precisamos crer, nós precisamos pedir. E se você não tem fé, não entende, peça que ele te dê fé, que ele te dê condição de crer. Quando eu fui batizada, eu não entendia nada, e meu pastor muito menos entendia, porque ele também não era batizado. E ele falou para mim que ele não entendia nada. E eu falei, meu Deus, mas isso funciona. Até que eu encontrei uma pessoa, uma viagem que eu fiz, e ela falava como eu assim, né? Continuamente. E eu me aproximei dela. Eu falei, a senhora fala igual a mim, eu quero que alguém me explique. A primeira foi testar, né? Se eu estava mesmo falando, porque o diabo imita. Ela não me conhecia. Ela testou, né? Não, eu realmente estava falando. E ela, né? E aí, posteriormente, eu consegui um livrinho, né? E depois, tem uns 5 anos, que aí eu consegui um compêndio que me ensinou, né? Ele morreu ano passado. David Robertson é o nome dele. Eu tenho o livro dele aqui. Compêndio. Aí me ensinou tudo que eu precisava saber. Que demora, né? Poxa, 2000 anos atrás que aconteceu o meu batismo, aquela leva. E hoje que, pelo menos aqui a nível, né? Da minha realidade aqui, veio lá importado lá dos Estados Unidos para cá. Esse livro maravilhoso, que me ensinou muitas coisas, né? Como que isso vai lá dentro de mim e funciona. Eu não sei te explicar, eu tenho que ler de novo esse capítulo, eu li várias vezes para entender. Até hoje eu tenho que voltar lá e reler para entender. Mas funciona, é maravilhoso, me acalma. Ontem, né, eu até falei, eu fui... Morreu, né? Ontem fez 5 meses que meu pai partiu, e ontem partiu uma tia minha, que quando eu fui estudar fora com 19 anos, ela me acolheu como uma mãe. Ela era maravilhosa. Nossa, ela me amava, sem nunca ter convivido comigo. E na verdade ela nem era tia. Meu pai foi criado com a mãe dela, que meu pai perdeu a mãe cedo. Eu gostei muito de saber que a mãe dela não era minha avó. E que ela era minha prima, eu chamava ela de tia. E ela partiu ontem. E eu fui, né, para o sepultamento. Uma correria tremenda, cheguei nos últimos minutos. E eu senti vontade de chorar, porque eu tenho convicção de que ela está no céu, porque ela amava. E o passaporte para o céu é o amor. Mas eu acho que as pessoas já tinham chorado, estavam anestesiadas, e as pessoas diziam, não chora não, ela estava sofrendo. E aquele ficou trancado dentro de mim, sabe? Né? E eu fiquei com aquele choro que escorria, mas aí eu dizia, Deus, eu quero chorar, eu preciso chorar. E eu me lembrava de todos os momentos
que ela estava comigo, que ela me amou tanto, sabe? Sabe, eu não tinha nada para oferecer para ela, só tinha trabalho para oferecer para ela. E ainda assim, ela dava o cantinho da cama dela, ela me colocava para cima, ela me ensinava, ela era uma mãe. E ela se foi ontem, né? E hoje, para eu orar, né? Para eu chorar, porque eu precisava botar para fora, eu comecei a orar em língua. Porque quando eu não consigo chorar, fica complicado. Aí eu começo a orar em língua e choro. Deus vai derretendo aquele gelo. Mas o uso da oração em língua, para mim, me faz chorar, me ajuda a desintoxicar, porque as lágrimas lavam e com as lágrimas saem, né? Toxinas, elas limpam. Para que Deus fez as lágrimas? Então, amados, essa palavra que eu deixo para vocês no dia de hoje. E te peço que não flopem o vídeo. Esse vídeo não é meu, do Senhor Jesus. Flopar, deixa eu te explicar. É uma linguagem de mídia. É você ir no meio e menos do meio do vídeo um pouquinho e parar de assistir. Não conta como tempo. E o algoritmo da plataforma exige tempo de nós, tá? Tem que ir para lá do meio pelo menos. É claro que podemos assistir tudo para contar as horas, para que a gente possa avançar. Se não avançar, não tem problema. O meu maior galardão, meu maior presente, ele não está aqui. Ele está lá e já está guardado. As pedrinhas da minha coroa estão no céu. Mas, aqui na Terra, se faz importante, né? A monetização. Até para o canal crescer, até para eu poder fazer live, até para eu poder ir além. Eu não, a palavra ir através de mim além. Mas é necessário que aquelas pessoas que ouvem o vídeo, compartilhem, curtam, bota um coraçãozinho, comenta alguma coisa que seja mínima, amém, aleluia, glória a Deus, não gostei, você está falando demais, eu discordo de você, a gente vai conversar lá, que eu faço questão de responder os comentários, tá? Se tiver alguma dúvida, poder te ajudar. E se você não aceitar também, eu vou te entender. Não é isso que vai nos separar, sabe por quê? Tudo vai passar. Até eu falar em línguas. Sabe o que fica? E que é eterno? E que se sobrepõe a tudo e a todos? É o amor. Que Coríntios fala. Posso falar a língua dos anjos, mas se eu não tiver amor, não adianta nada. Porque tem gente que fala em língua, mas não tem amor. Então não tem fruto do Espírito. Tá? Então a língua dela é como uma lata que tá batendo. Blá, 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 blá. E ela pode perder esse batismo, né? Porque ele vai ficar aniquilado, ele não vai se desenvolver. Vamos orar? Deus amado, querido e justo e fiel, eu, mais uma vez, né, entrego a minha vida e a vida daquele que está me ouvindo. Eu intercedo por essa pessoa, Deus. Se ela ficou curiosa, se ela ficou ansiosa, se ela ficou desejosa de ser batizada com o Espírito Santo, Deus, batiza ela, Deus. O marido de uma pastora norte-americana, ele foi batizado sentado na privada, Deus. Ela conta isso para o mundo todo. Porque para o Senhor não importa onde nós estejamos. O que o Senhor vê é o nosso coração. Batiza, Deus. Dá essa dádiva àquele que me ouve. Porque o Senhor é que dá, Deus. E o Senhor dá deliberadamente. O Senhor dá com propósito. Nós não vamos pegar o batismo, esse instrumento valioso que não tem preço para guardar para nós. Vamos nos trabalhar, mas para estarmos aptos, melhores, mais capacitados a levarmos a tua palavra, o teu reino além. Então, ó Deus, eu te peço, essa pessoa que está me ouvindo, seja batizada. Se prepare. De que forma? Pedindo, talvez. E mesmo que ela tenha dúvidas, todas as dúvidas se dissiparão a partir do momento que ela for batizada. Tira a timidez, tira o espírito de dúvida, de falta de fé, de confusão que Satanás procura colocar na mente das pessoas. Eu repreendo todo o espírito de dúvida, de confusão sobre a sua vida em nome de Jesus, para que você seja batizada e que você possa crescer na sua fé, voar alto como as águias. Em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Glórias a Deus. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se você for batizado, me conta depois nos comentários. Eu vou ficar muito feliz, muito, muito, muito mesmo. Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo. E não deixe de orar pela minha vida.
Eu preciso das suas orações. Amém.